Eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado nessa mesa, em frente a um papel e uma caneta na mão, e pensando o que eu queria da minha vida. Até então, o Lucas, como confeiteiro, tinha acabado de nascer, porque a paixão pela confeitaria tinha acabado de florescer dentro de mim. Lembra que eu te contei que eu entrei nesse mundo pela dor? E é nesse momento que eu tinha acabado de me encontrar como uma paixão, tá? Eu sentei na mesa e eu escrevi as principais... Eu tenho esse papel até hoje. Vou colocar... A foto vai aparecer em algum canto aqui, gente. Mas eu tenho esse papel até hoje. As minhas metas eram... A principal, trabalhar com bolos decorados. Esse era o meu maior sonho da vida. Era o meu objetivo principal, independentemente do que acontecesse. Bolos decorados que eu digo seriam bolos de casamentos, bolos de altos, bolos bonitos. Aqueles bolos com flores modeladas, sempre foi meu sonho fazer esse tipo de bolo. E aí eu coloquei esse meu sonho em primeiro lugar. Inclusive foi a primeira coisa que me veio à cabeça. O segundo era ter o meu próprio ateliê. Eu via as pessoas, os famosos, tendo um ateliê para produção, que não misturava as coisas, né? Porque, gente, quando a gente trabalha dentro de casa, eu falo que até hoje eu me lembro do brigadeiro sabor alho, da massa sabor frango assado, porque a gente utilizava os mesmos utensílios, trocava ali, fazia às vezes na hora da janta, e acontece, gente, é normal, porque a gente está dentro de uma cozinha e que tem assim a contaminação cruzada, e não tem problema nenhum, porque você está começando, ou você está ali investindo no seu dia a dia, para que um dia você colha algo melhor. Então eu coloquei que eu queria ter o meu ateliê, que era um dos sonhos que eu sempre quis também, desde sempre, ter algo que seja meu. Em terceiro lugar, eu coloquei proporcionar uma vida melhor para minha família. Eu já contribuo muito com a minha família, mas eu tenho muito ainda para contribuir. Eu quero daqui para frente sempre poder ajudar. Para mim, a minha família sempre foi meu suporte. Mesmo quando eu caí várias vezes, que você vai ver daqui para frente, a minha família sempre me sustentou ali, sempre me levantou e nunca me deixou cair. E também eu disse que um dos meus sonhos ali estava ligados ao estudo, que era me formar em confeitaria, me formar em gastronomia. E isso para mim era um sonho muito distante, porque os cursos são muito caros. Esses sonhos distantes que eu digo era para um Lucas de 30 anos, gente. Eu tô falando dessas metas para uma pessoa de 30 anos. Então, cara, eu não consigo nem explicar. O que eu sentia naquele momento é como se eu falasse, meu Deus, eu preciso trabalhar muito, viver muita coisa ainda para conseguir atingir essa meta. Me formar em confeitaria, eu coloquei ali no papel porque me possibilitaria várias coisas. Me possibilitaria a experiência, o conhecimento, a segurança e tudo isso junto, né? E me formar em gastronomia me proporcionaria um leque muito vasto, porque eu não saberia somente mexer com os ingredientes, fazer as receitas, mas conhecer cada função de cada ingrediente, o porquê daquilo existir, e que é isso, às vezes, que me encanta também na confeitaria. É muito legal a gente pegar uma massa de um bolo, por exemplo, juntar ovo, farinha, açúcar, e no final dar uma massa linda, maravilhosa, saborosa. É incrível, gente. Eu acho isso incrível. Mas tudo tem um porquê. Eu sempre quis saber por que isso acontece, o que influencia. E aí é que entra o conhecimento, né? Que eu sempre quis aprender. E por último, eu coloquei como meta principal, eu coloquei até agora algo que é físico, como ateliê, algo impalpável, como conhecimento, como ajudar a família, como trabalhar com bolos decorados. Era um sonho, mas não é algo que a gente toque. Eu coloquei algo que a gente toque, que eu tocasse, que fosse físico, que eu olhasse todo dia e falasse, eu consegui. Que era comprar uma batedeira KitchenAid. Para você que não sabe, deve estar aparecendo em algum lugar dessa tela a batedeira KitchenAid. É uma batedeira bem cara, né? Na época que eu comprei, eu paguei acho que R$2.000 uma e 5.000 na outra. E essas batedeiras, elas são um sonho de qualquer confeiteiro. Eu queria isso pra mim ver todos os dias e falar, eu consegui. Com 30 anos. E eu falo assim, se a gente quer batalhar por algo, se a gente quer conseguir atingir
As nossas metas, nós temos que ir atrás das nossas metas. A gente precisa escrever e ler elas todos os dias e trabalhar incansavelmente até atingir elas. À medida que a demanda de bolos iam aumentando, iam surgindo cada vez mais novos clientes que vinham solicitando os bolos decorados, os bolos altos, os bolos para a festa em si, a minha paz, minha tranquilidade e minha confiança ia cada vez mais pro ralo. Exatamente isso que acontecia. Porque se você aí, ó, que está me assistindo agora, sabe que para fazer um bolo de pote a gente não precisa se preocupar com estrutura, com ponto de recheio, com tempo de viagem, porque bolo de pote é realmente muito seguro. Foi então que eu decidi que eu precisava voltar minha atenção para esses bolos esses que são muito mais lucrativos que os bolos de pote, os bolos bombons, porque com um bolo que eu faço, eu tenho um lucro assim do que 20 bolos de pote. Para mim vender 20 bolos de pote é muito mais complicado do que vender realmente um bolo decorado. E eu fui então, aqui a partir daquele momento, eu decidi que eu precisava olhar com outros olhos para o bolo decorado, para a estrutura de um bolo realmente, para o recheio, para todos esses pontos críticos que influenciam no meu bolo. E a partir desse momento, como eu ainda não tinha dinheiro para investir realmente, eu comecei a estudar. Estudei muito sobre o assunto na internet. Via vários vídeos, eu ficava horas navegando na internet, procurando bons vídeos, bons conteúdos, para a gente poder abrir a nossa mente para que tudo aquilo que a gente esteja pensando, para que tudo aquilo que eu queira realmente fazer, que eu queria chegar como meta, que é o bolo perfeito, eu conseguisse atingir o mais rápido possível. Demorou muito, não foi muito fácil, mas a partir do momento que eu encarei os bolos como uma forma de renda maior, quando eu vi que os bolos realmente são a fonte de renda absoluta, a minha fonte de renda absoluta, eu comecei a olhar com os outros olhos, um olho profissional, onde eu precisava realmente estudar, focar no meu conhecimento, para aí sim poder desenvolver as minhas técnicas, para poder desenvolver o meu método de trabalho. E a partir disso, quando eu mudei essa visão, eu consegui realmente mudar a minha vida. Minha tranquilidade voltou, a minha paz voltou. Hoje, se eu tenho um bolo de andar lá, de 5 andares para fazer, eu nem ligo, para mim é um bolo como qualquer outro. O meu primeiro bolo de andar eu nem dormia. Eu lembro como se fosse ontem. Eu cheguei à noite assim, eu parava assim, eu falei, meu Deus do céu, é amanhã que eu vou fazer. Mas hoje, isso para mim, eu tiro de letra. Após 2 anos que eu tinha escrevido aquelas minhas metas, as metas de planejamento de como eu queria estar com 30 anos, eu tinha juntado aproximadamente 10 mil reais. Porque o dinheiro, gente, ele move ele fornece a nossa transformação, tá? Eu não vou ser injusto com você, mas eu precisei juntar pelo menos 10 mil reais para conseguir investir em mim. E foi aqui, ó, nesse ambiente. Eu tô aqui no 4 Folhas Gastronomia. É uma escola de gastronomia aqui em São Paulo, uma das mais conceituadas que existem aqui na nossa região. E eu estava prestes, em 2017, prestes a me matricular num curso de confeitaria profissional. E foi aqui, ó, nesse ambiente, que as minhas quintas-feiras eram mágicas. Eu passava praticamente 4 a 5 horas aqui dentro dessa cozinha, aprendendo sobre massa, sobre recheio, sobre decoração, sobre o conceito básico da confeitaria. Eu não foquei em bolo no primeiro momento. Eu fui estudar e eu estudei a confeitaria em geral, para mim ter um parâmetro total. Era muito mágico. Cada detalhezinho que eu conhecia, que eu aprendia, eu ficava mais entusiasmado. Eu queria aprender mais e sempre mais. Foi então que eu percebi que eu estava deixando de se tornar um boleiro amador para se tornar um profissional. Eu falo que existe uma chavinha. Quando você passa a pesar os ovos, quando a gente pesa os ovos, a gente vira a chavinha e se torna um profissional. É uma brincadeira que eu faço aqui, né? E eu não posso te deixar também de dizer que
que naquela época o mercado era muito concorrido mesmo. Existia em cada esquina, até hoje existe, em cada esquina, uma boleira, uma confeiteira, a tiazinha da esquina que faz o bolo, aquele bolo baixo, aquele bolo de abacaxi, doce de leite com ameixa, sabe? E esse bolo vende, gente, mas não é o bolo que eu disse pra você que eu queria fazer. É o bolo, aqueles bolos decorados. Eram esses bolos que eram meu sonho sempre produzir. E aí é que existe uma linha que diferencia as confeiteiras e confeiteiros de sucesso e as boleiras, que estão sempre reclamando daquilo que não consegue fazer, do que não consegue ter retorno, do que não consegue viver dos seus bolos. E é isso que diferencia. Foi aqui que eu me encontrei esse diferencial. Comecei a me tornar um profissional de respeito, não mais um amador. Em 2017, esse era o mesmo ano que eu iria me formar na escola. Então logo eu também não poderia mais vender bolos no pote dentro da escola. Foi por isso que eu comecei a pensar de uma outra maneira. Quando eu olhei como é que estava a minha vida empresarial, eu não encarava assim desse modo ainda, eu falei, olha, a renda que eu tenho com os bolos decorados já supre totalmente a renda dos bolos de pote. E gente, eu não aguentava mais fazer bolo de pote, eu não gostava daquilo. Eu amava fazer os bolos decorados, mas os bolos de pote para mim eram massacrantes trabalhar com eles. Então para mim já estava tudo bem, se eu já não precisava mais vender os bolos de pote para ter a mesma renda com os bolos decorados, foi então que eu investi, literalmente, meti as caras somente nos bolos decorados. Os bolos que eu fazia neste ano, eles não promoviam nenhum sentimento, eles não promoviam nenhuma experiência ao meu cliente final. E eu cobrava apenas R$25 por quilo. Eu tinha um custo muito alto, provavelmente era entre 15 e 17 reais. E eu ganhava ali por quilo por volta de até 10 e 8 reais, dependendo do sabor do bolo. E como eu não conseguia trabalhar desse jeito, não dava para realmente prosseguir, o que eu fiz? Falei, preciso investir novamente em conhecimento para aplicar isso dentro dos meus bolos. Foi quando, em 2017, finalzinho de 2017, quando eu me formei na escola, me formei no curso de confeitaria, eu entrei para a faculdade de gastronomia. Gente, eu estava ali realizando um sonho, eu estava investindo mais ainda. Faculdade de gastronomia, para quem não sabe, é um curso bem caro. Você tem que fazer investimentos fora a faculdade. Eu gastei por volta de R$60 mil nesses 2 anos. Em 2019 eu me formei na faculdade de gastronomia. Eu realizei o meu sonho. Só que eu não parei ali no quesito acadêmico. Em 2020 eu iniciei a minha pós-graduação em confeitaria e panificação. Hoje, em 2021, eu já sou formado em confeitaria e panificação, dentro do quesito acadêmico de faculdade, e também em gastronomia, algo que assim mudou minha vida. Voltando agora para 2019, eu aprendia muitas coisas na faculdade, mas quando a gente falava de confeitaria, tudo que os professores me ensinavam na confeitaria, eu já sabia fazer há muito tempo. Na verdade, eu sabia até mais do que os professores. Eu não vou falar isso com tom de soberba, porque era isso que realmente acontecia. Os professores da faculdade sabiam menos que eu, por conta que eu já tinha feito aquele curso da faculdade de confeitaria lá no Quatro Folhas, antes de fazer a faculdade, né? E quando chegou no momento de estudar confeitaria na faculdade, era algo muito raso. Aquela época, para um jovem ali de 18, 19 anos, saber mais do que um professor que já está estudando isso há mais de 20 anos, na verdade não estava estudando, porque ele ficou parado no tempo, era algo ridículo, ninguém acreditava. Então eu ficava quietinho na minha, e quando as coisas davam errado na turma toda, a minha era a única que dava certo, da minha bancada era a única que funcionava legal. Professor, eu juro pra vocês, gente, cá pra nós, o meu professor ele tinha tanta raiva de mim, tanta raiva, que ele arranjava pelo em ovo para me dar nota negativa. Eu juro para vocês. Mas com tudo isso, eu me formei em 2019 como um dos melhores da turma. Foi um melhor de confeitaria, com certeza. A meu TCC foi em confeitaria e eu fui o melhor da sala. A gente fez era a imigração de várias comidas da Itália. E assim, foi
arrasa, todo mundo adorou. E algo que eu não posso te deixar de contar é que em 2018, quando eu entrei na faculdade, 2019 e 20, foi os anos que eu comecei a construir a minha imagem nas redes sociais. Eu precisava fazer o Lucas. Eu queria que as pessoas virassem e falavam, eu comprei um bolo do Lucas. Pra mim, pouco me interessava se as pessoas falavam, eu comprei um bolinho. Compra um bolinho pro meu aniversário. Não, eu queria que elas falassem, eu vou comprar o bolo do Lucas, e ficassem já ansiosas pro aniversário do ano que vem para escolher o próximo bolo. Porque é isso que eu queria proporcionar para elas. Foi ali, nesses anos de faculdade e pós-graduação, que eu comecei a investir na minha imagem. Comecei a fazer posts nas redes sociais, comecei a fazer vendas a mais pelas redes sociais, e realmente a minha imagem mudou. Eu comecei a ter uma imagem. É claro que tudo isso eu escutava muito. Que palhaçada, não vai dar certo. Porque, gente, a gente escuta mesmo, né? Muitos davam risada da minha cara. E estamos aí que nem a gente está hoje. E essas pessoas estavam rindo da minha cara e ainda estão paradas no mesmo lugar. Então não se importe com essas pessoas. Em 2019 ainda, a minha história ainda não acabou com aquela escola de gastronomia. Porque como eu era muito... Eu achava que eu investindo na faculdade, eu ia ser o ápice, né, do meu conhecimento. E eu vi que não era. Eu fui procurar outros meios. Em 2019 foi quando eu retornei para essa escola. Mas agora eu estava com outro parâmetro, eu estava com outra intenção. Eu estava com a intenção de focar realmente em bolos. Eu juntei ali praticamente mais uns 10 mil reais, gente. Não foi pouco dinheiro que eu investi em mim, nos meus conhecimentos. E nesses 10 mil reais eu investi num curso que se chama hoje Masterclass em Bolos Decorados, tá? Esse curso não havia nenhum igual em São Paulo. É a primeira escola de São Paulo, a única escola de São Paulo que ainda tem um curso nesse nível. E eu tava aqui, na primeira turma, porque, gente, aqui mudou minha vida. Eu sou grato a essa escola até hoje por isso. E eu tava aqui acompanhando essa escola, e quando eles lançaram esse curso eu falei, é minha hora de brilhar. Fui lá e investi. Eu não tinha realmente todo o dinheiro. Eu parcelei, se não me engano, em 24 vezes. E essas 24 vezes que eu parcelei, foi o que eu realmente me esforcei demais. Porque eu fui daquele que falei, eu não tenho agora, mas eu vou botar as caras à tapa para realmente conseguir mudar a minha vida. Quando eu cheguei aqui nesse curso, eu percebi que tudo que eu via, na verdade, não era nada mais do que eu já sabia. Eu já sabia decorar um bolo, eu já sabia trabalhar com bicos, eu já sabia espatular, eu já sabia a decoração, prensar, estrutura, eu já sabia tudo. Então aquele curso que era um curso avançado, já não era mais para mim avançado. Era para mim um curso básico, um curso que eu já sabia de tudo. E durante umas aulas, assim, eu percebi que eu já estava num nível muito mais avançado do que eu achava que eu estava. Foi ali que, nesse curso, que eu desenvolvi a minha confiança mais ainda. Porque eu falei, poxa, se um profissional que está aí, ó, há anos no mercado, me comentando sobre isso, eu já tenho uma grande experiência na área. E é aqui que eu decidi que eu já era um profissional, que eu falei, agora sim, eu sou um profissional do jeito que eu sempre quis ser. E durante algumas aulas, durante uma aula em específico, uma aula de flower cake, eu passei por alguns momentos e onde as pessoas da minha bancada não conseguiam desenvolver tão bem as técnicas. Nesses dias, eu acabei ajudando, né, as minhas companheiras de bancadas, e elas conseguiram executar com êxito, com maestria essas técnicas. Essas técnicas, e do nada, gente, veio um me perguntando, outro me perguntando como que fazia. Me explica, Lucas, me ensina, Lucas. E foi nesse dia que eu me descobri como professor. Eu estava vendo a transformação das pessoas, as pessoas ficavam felizes de conseguir fazer aquela coisa. E com isso, elas também conseguiriam realizar os sonhos, assim como eu realizo o sonho das pessoas, o sonho dos meus clientes. E foi nesse momento que eu falei, poxa, eu também posso ensinar. Logo depois eu recebi o convite da escola para poder participar do corpo de professores da escola. Para mim, assim, foi muito um baque, eu não aceitei de primeira. Eu relutei essa história, fiquei mastigando ali um bom tempo. E
Depois de uma certa insistência dos coordenadores, eu aceitei e vim para a escola fazer uma aula piloto. A aula piloto foi um sucesso, todos os alunos conseguiram espatular o bolo, fazer chantilly perfeito, buttercream perfeito, foi um sucesso. Desde então, eu estou aqui na escola desde 2019, lecionando meus cursos, fazendo parte do corpo de cursos, do corpo de professores do Masterclass, aquele curso que eu fiz, onde eu percebi que eu já era um profissional, e foi ali que eu falei, poxa, agora vai dar certo, agora sim eu tenho confiança. Quando a gente tem confiança no que a gente faz, nada nos prende. Confie em você, no seu potencial, aprenda, estuda, invista no seu conhecimento para que você se destaque do restante. Agora eu tô chegando aqui, ó, na minha casa, onde tem realmente a cozinha dos meus sonhos. Aqui foi onde eu produzi por muito tempo. E em 2019 eu me formei na faculdade. Essa formação na faculdade eu construí desde quando eu me matriculei até a formação da faculdade, eu construí várias coisas. E eu construí praticamente a minha imagem. Desde 2018 até finalzinho de 2019, quando eu realmente me formei na faculdade, eu venho construindo a minha imagem nas redes sociais. As minhas contas no final de 2020, elas juntas somavam mais ou menos 15 mil seguidores que compravam frequentemente meus produtos. Além disso tudo, em 2020 eu já tinha atingido a minha meta de faturar mais de 10 mil reais mensais. É uma média que a gente tinha. Tinha mês que era muito acima, tinha mês que eu fazia 10, tinha mês que eu fazia 9 mil reais, mas eu já tinha aquela meta. Em 2020, quando o ápice aconteceu, eu perdi tudo. 2019 para mim é um ano que eu tenho até um certo receio de expor, que eu acho que eu nunca expus isso antes. Eu pensei muito em desistir, muito mesmo. Mais ou menos umas 3 vezes ao dia eu pensava em desistir. E eu não tô brincando mesmo, tá? Falar, isso aqui já não faz mais sentido pra mim, né? Eu não encontro mais sentido pra mim. E foi aí que meu propósito parou de ser o dinheiro. Eu adquiri Covid na primeira semana, assim, de janeiro, lá perto do dia 12, 13, peguei Covid-19. E ali, ó, sentado, deitado naquele sofá, eu ficava quase sem poder respirar, fiquei muito mal mesmo,